Como bem o presbítero George anunciou, nós vamos fazer a leitura do texto no qual vamos basear a nossa palavra hoje. Em seguida, o nosso irmão Nicolas vai cantar uma música especial e a gente retorna aqui então para expor a palavra. 1 Samuel, capítulo 30. Os irmãos, por favor, acompanhem aí a leitura. Diz o texto: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi, pois, muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todas estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam um campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jure-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, e também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é
o despojo de Davi. Amém? Livros até o versículo 20. Vamos então ouvir agora um louvor, depois nós voltamos, irmãos. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos. Meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, santa harmonia, ouço a voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém, irmãos. Meus irmãos, esse texto que eu acabei de ler há pouco para vocês, só para a gente se situar um pouquinho, né, no contexto, né? Aqui tudo aconteceu ali na Filístia, né? Também nas fronteiras de Israel e no próprio Israel. Se a gente pegar um pouquinho aqui o texto anterior ao que nós lemos, né?
A Filístia ela ficava ali no sul de Israel e na faixa de Gaza. E aqui é citado também a cidade de Gate, que o rei da Filístia aqui em Gate era o rei Aquis. E essa cidade ficava mais ao norte, ali ao nordeste, melhor dizendo, da Filístia, e também perto, né, da fronteira de Judá. E esse texto que eu li não foi a primeira vez que Davi se refugiou em Gate. E o contexto desse refúgio de Davi em Gate foi exatamente o fato de Saul ter querido matar a Davi por ciúme, né? Se você pegar o capítulo 29, há uma citação, essa questão da fuga de Davi foi tão notória, tão conhecida da circunvizinhança, que no capítulo 29 é citado pelos príncipes da Filístia, né? Ou seja, os filisteus, quem era esse Davi. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 29, que é o anterior ao que a gente leu, vai falar que eles diziam o seguinte: não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então, esse episódio, esse acontecimento tornou-se conhecido de toda a circunvizinhança, que até os filisteus fizeram essa alusão, né, ao que havia acontecido. Então, no primeiro momento em que Davi se refugia em Gate, e que Aquis o acolhe lá, e Davi então se faz como um louco, né, para não ser morto por Aquis. E depois ele sai daquele contexto lá, e aqui já trata de um novo contexto, que é novamente ele indo à cidade de Gate. Então, Davi foge ali, como falei, de Saul, para não ser morto, porque enciumado queria matá-lo. Então, Davi foge com 600 homens, e todos eles com as suas famílias, as esposas e os filhos também. Isso está no capítulo 29 aqui do texto de 1 Samuel. Então, ele foi ter com este rei de Gate. Então, ao fugir, então, para essa terra, Saul deixa de persegui-lo, que está lá no versículo 3 do texto que a gente leu. Então, Davi vai habitar na cidade de Ziclag, ficando por lá cerca de 1 ano e 4 meses, conforme diz o versículo 7 do texto que a gente leu. Se não, me desculpem, mas talvez o texto anterior. Então, Davi, juntamente com esses homens, saem dessa cidade e vão, então, se juntar aos filisteus para guerrearem contra Israel. Então, ele leva os seus homens, nesse caso aqui, os 600, saem dessa cidade, deixando mulheres, crianças, e vão a Feca, uma outra cidade, que é exatamente para se juntar aos filisteus, com o objetivo de guerrear contra os israelitas, como nós havíamos falado. Mas eles são rejeitados, está lá no capítulo também 29 de 1 Samuel, porque os príncipes, apesar do rei ter apresentado Davi e ter dado um testemunho a respeito de Davi, de que Davi, de fato, esse tempo que ele passou, de 1 ano e 4 meses ali em Gate, então o rei de Gate não tinha nada para dizer contra Davi, e ele percebeu que, de fato, Davi tinha saído de Israel e não tinha mais intenção de voltar para Israel, que ele estava fugindo, então, do rei, e ele dá o testemunho, mesmo ele tendo dado o testemunho, um bom testemunho a respeito de Davi, os príncipes não confiaram em deixar que Davi guerreasse junto com eles contra Israel, pois temiam que Davi, durante a batalha, pudesse, então, se levantar contra eles. Então, uma lógica muito interessante dos príncipes da Filístia, que foi exatamente dizer, quem sabe que essa não seria uma boa oportunidade para ele fazer as pazes com Saul. Ou seja, ele então, estando na guerra, ele iria se levantar contra os filisteus. Bem, quando Davi sai para se juntar aos filisteus nesta guerra, então, ou seja, nesse ínterim, os amalequitas invadiram a cidade de Ziclag,
que era exatamente onde estavam as famílias destes homens, de Davi e também dos 600 que estavam com ele. Então, nesse momento, essa cidade é invadida, eles ateiam fogo na cidade e levam a família de todos eles. E agora, quando eles voltam, né, rejeitados pelos filisteus em relação à guerra, eles encontram, então, a cidade toda assolada e nenhum dos familiares mais lá. Então, como ficou a situação deles nesse contexto aqui? Diante dos ataques dos amalequitas, então, eles feriram a terra, vamos dizer assim, né? Tocaram fogo na terra e queimaram toda a cidade, levando cativo as mulheres e os filhos. Então, tanto o versículo 1 quanto o versículo 1 e 2, ou aliás, 2 e 3 também, vão tratar sobre isso que nós acabamos de ler. Então, como Davi se sente agora diante dessa situação que foi exatamente o ataque dos amalequitas? Então, nós encontramos Davi e os homens, que diz o texto também, naquela situação, eles choraram amargamente até não ter mais forças para chorar, ou para chorarem. Versículo 4 vai tratar sobre isso. Então, todos estavam extremamente amargurados, o versículo 6 vai tratar sobre isso, por causa das suas mulheres e dos filhos, que não estavam lá. Obviamente que uma angústia muito grande, porque eles não sabiam nem o que tinha sido feito com os filhos e com as mulheres. Se eles estavam levando com que objetivo, né? Então, os homens que estavam com Davi, nesse momento, se revoltam e começam a murmurar contra o próprio Davi. E isso muito angustiou Davi, porque eles se levantaram contra ele. Então, diante dessa situação, diante de todas essas perdas aqui, o próprio povo, então, agora fala em apedrejar a Davi, culpando daquele contexto adverso, né? Então, quais eram as razões pelas quais esses homens estavam tão angustiados e também culpando Davi do que havia acontecido? Duas razões nós vimos aqui. Primeiro, porque viam nele o motivo daquela catástrofe. Por quê? Porque alguns capítulos anteriores a esse capítulo 30, a gente vê que Davi, quando foi se juntar a Quis, ali em Gate, Davi, então, começa a servir ao rei filisteu. E aí Davi guerreia, né? Tem várias batalhas e destrói vários povos. Ou quase destrói, podemos dizer assim. Por que isso? Porque lá atrás Davi havia, de fato, provocado os amalequitas, numa dessas guerras contra os amalequitas. E agora, ali vulneráveis, os amalequitas se levantam contra eles. Então, eles estão culpando Davi, primeiro, porque aquilo que eles estavam passando era exatamente pelo fato de Davi ter se levantado lá atrás contra os amalequitas, mas também o deslize de Davi aqui é o fato dele ter deixado aquela cidade com as mulheres e os filhos sem nenhuma guarnição. Então, eles não tiveram o cuidado de deixar nenhuma proteção lá para as mulheres e para os filhos. E mais, porque agora eles começaram a perder a esperança também, que era algo que estava para acontecer, que era a questão de eles terem agora um espaço no reinado de Davi, que estava prestes a ser rei, e havia sido anunciado, inclusive, que Davi iria ser rei. Então, certamente que havia uma expectativa deles ali, de no futuro serem príncipe, e agora tudo estava destruído, vamos dizer assim. Então, há um desapontamento da parte deles também, que os deixa injuriados, porque por isso eles também começam a ameaçar Davi, ou seja, culpando Davi de toda essa situação. Então, imagine como Davi estava se sentindo, e o texto nos mostra isso muito bem, né? Então, essa era uma prova agora que Davi estava passando, né? Muito dolorida, certamente afetou profundamente a Davi, porque, inclusive, Davi estava naquele contexto de que ele tinha sido expulso, vamos dizer assim, de Israel, por conta da perseguição do rei Saul. Ele estava sendo, por exemplo, forçado pelos filisteus também a abandonar a terra, porque
eles não confiavam em que eles pudessem guerrear juntos com ele, né? E agora eles estavam também sofrendo ou haviam sofrido este ataque dos amalequitas, que havia saqueado toda a cidade, levado as esposas e as famílias deles. Então agora Davi se vê nessa situação caótica e, para completar a sua aflição, agora aqueles homens, né, os seus amigos, tidos como seus amigos mais chegados, a quem ele havia também protegido, esses amigos, eles haviam comido do seu pão e agora eles estão se levantando contra Davi, acusando de tudo aquilo que estava acontecendo. Os irmãos podem então imaginar a angústia em que Davi estava se encontrando naquele momento. Para as crianças que estão nos acompanhando, né, atentem, né? A introdução foi o contexto, tá? Do que estava acontecendo. O tema que a gente vai tratar hoje, que vocês podem anotar aqui, é como Davi reage diante de uma situação problemática, ou, para os adultos, caótica. Como que Davi reage a esse contexto adverso que ele está passando? Como dissemos, né? Perderam ali as mulheres, perderam os filhos, e agora os seus amigos, os seus soldados, podemos dizer assim, querem matá-lo, acusando do que havia acontecido. Qual é, então, a reação de Davi diante desse contexto? A primeira reação de Davi é se reanimar no Senhor. Davi encontra ânimo e se fortalece em Deus diante daquele contexto. É interessante, irmãos, que Davi estava com 600 homens e eles se levantam contra Davi. Então, Davi não poderia nem encontrar ânimo na fidelidade desses homens que o haviam acompanhado, né? Então havia uma certa fidelidade da parte deles, né? Então Davi não podia confiar nesses homens, não podia confiar no seu exército particular, podemos dizer assim. Ele não encontra ânimo, ele não encontra fortalecimento, disposição para resolver aquela questão, ou trazer alguma solução definitiva ali. Então, não são nos homens que ele vai encontrar alento, nem fortalecimento, nem tampouco ânimo para poder tomar alguma atitude. Então, o texto é muito claro, quando diz no finalzinho do versículo 6, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. O verso 6 diz, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, angustiados todos, e querendo apedrejá-lo. Mas Davi, o texto diz, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, Davi, ele suporta melhor essa situação do que os demais, embora tivesse mais razão do que qualquer um deles para se lamentar. Davi era o líder deles. Então, eles deram vazão aos seus sentimentos de ira, mas ele coloca, no caso Davi, suas virtudes em ação. Então, alentando-se no seu Deus, a quem ele conhecia, a quem ele servia há tanto tempo, né, como nós conhecemos os salmos e a história de Davi na sua relação com o Senhor. Então, enquanto os seus homens se desencorajam mutuamente naquele contexto adverso, ele então retoma aqui o seu espírito calmo e sereno, porque ele volta a sua vista, volta a sua lembrança, e por que não dizer o seu coração também para Deus, como quem diz, só o Senhor pode reverter essa situação. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos em contextos como esse, em que nós sabemos que só o Senhor pode reverter aquela situação
caótica. Então, é exatamente no Senhor que Davi vai encontrar fortalecimento. Então, o povo fala aqui em apedrejá-lo, mas ele não mostra aqui, por exemplo, nenhum tipo de reação no sentido de vingar-se deles por conta dessa postura dele. Davi não se ira exatamente contra eles. Davi não lamenta esse momento, a atitude deles para com o próprio Davi. Talvez até reconhecendo que em algum momento ele falhou e que ele era responsável por todos eles. Davi não coloca no seu coração esse desejo de vingança diante dessa afronta, né? Nem de sentir-se, por exemplo, sentir-se amedrontado com as ameaças deles. Mas o texto é bem claro. Porém, Davi se esforça, se anima, se reanima e encontra fortaleza no Senhor. Por que, meus irmãos, Davi encontra sua fortaleza, o seu reanimar na pessoa de Deus? Davi certamente acreditava e refletia com diligência diante daquela situação atual em que ele se encontrava. Ele possivelmente estivesse aqui se reanimando no Senhor, porque lembrava no poder que Deus tinha para reverter aquele quadro. Certamente ele se reanimava na providência de Deus, do Deus justo e fiel, que inclusive havia prometido que iria dar o reino de Israel a ele, na bondade do Senhor, inclusive no próprio método do Senhor, que pode nos abater em determinado momento, mas também no tempo oportuno, a Bíblia diz que ele nos exalta. Então, eu sei que estou sofrendo agora, passando por dificuldades, mas eu confio na justiça de Deus, na sua providência, no seu amor, na sua bondade e poder. Ele confiava no cuidado de Deus para com ele, para com aqueles que o servem, né? Ele confia no Senhor, nas promessas específicas que o Senhor havia feito a ele, especialmente, como disse há pouco, o fato de que o Senhor iria levá-lo com segurança ao trono. Deus é fiel, meus irmãos. Nós sabemos que na angústia, no caos, nos problemas, nas dificuldades que nós enfrentamos, nós muitas vezes esquecemos de quem é Deus e as promessas que Ele tem para conosco. Nós precisamos, certamente, que nesse contexto, conhecer a Deus e conhecer também os seus feitos. Certamente que todos aqueles que creem no Senhor Jesus e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já tiveram experiências graciosas de manifestação de poder e de milagres da parte de Deus para conosco. Que o Senhor promete, que a palavra de Deus diz que Ele é o Deus de ontem, o é hoje e o será para sempre. Então, essas considerações certamente o sustentaram, e ele não buscou nos homens a solução. E entenda, inclusive, que ele, como o texto diz aqui, ele não confiou em si próprio. Foram muitas as vitórias de Davi, mas nenhuma delas ele atribuiu a si próprio. O texto é muito claro quando diz que ele se reanimou em quem? No Senhor. Então, a esperança de Davi estava no Senhor. A Bíblia nos orienta a não nos estribar nos nossos próprios entendimentos, não confiar em nós mesmos, nem tampouco no cavalo e etc. Mas confiar, né, que é instrumento de guerra, confiar no nosso Senhor Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele não duvidava de que o Senhor faria, ou melhor, transformaria aquela situação difícil, né? E que tudo acabaria bem. Por isso ele se reanima no Senhor. Tudo isso, meus irmãos, revela aqui a dependência total, a devoção de Davi na providência e na graça divina naquele momento de aflição, que nos remete ali no capítulo 3 de Lamentações, quando o profeta Jeremias, ao ver o caos, depois da terra, ver a terra assolada, depois da ação da Babilônia contra o povo de Deus, ele lembra lá no capítulo
3, versículo 21 a 25, eu quero citar apenas uma parte, quando o profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero me reanimar no Senhor. Então, quantas vezes a gente pode se encontrar abatidos por algum contexto adverso, né? Por perdas, né? Enfermidades, notícias ruins que nós recebemos, né? Às vezes um desemprego, talvez uma separação, gravemente a perda de um filho, ou mesmo dos pais, mas nós precisamos nos reanimar no Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é misericordioso, tudo está em suas mãos, Ele é Senhor da história. E a Bíblia diz que nada acontece por acaso, o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive todas elas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não poderíamos deixar de nos lembrar de Jesus, que é aquele quem revela quem Deus é para nós. Nós vimos na prática de Jesus a sua compaixão, nós vemos na prática de Jesus o seu amor constante quando aqui esteve, a sua misericórdia, quando ele revela lá na cruz, mesmo tendo sido injustiçado, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele é misericordioso. Nele, por exemplo, se cumpre a promessa de que um dia o Senhor iria mandar um Salvador, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, não usufrua da morte eterna, ou melhor, não receba a condenação da morte eterna, mas usufrua da vida eterna em Cristo Jesus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Então, em conhecendo a Jesus Cristo, nós saberemos exatamente quem é o Deus a quem nós podemos buscar e em quem nós podemos encontrar fortalecimento, refúgio e também esperança e consolo no momento da aflição. Ele é Cristo, o verdadeiro Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, como diz lá em João capítulo 5, o versículo 20. Então, a nossa esperança está em Cristo. Então, nesta vida aqui, nós passamos dificuldades, mas nós não podemos perder em tempo algum a nossa vista ou esquecer de olhar para o que o Senhor tem nos prometido em Cristo Jesus. Por fim, a vida eterna. Então, a primeira reação de Davi diante desse caos foi se reanimar e se fortalecer no Senhor. Crianças e adultos, né? A segunda lição que a gente pode tirar daqui, diante do contexto adverso, que a segunda reação de Davi, que Davi teve na angústia, foi buscar a face de Deus. O versículo 7 e o versículo 8 do texto lido vai nos mostrar exatamente isso. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o rebanho, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Essa estola sacerdotal é onde tinha a forma de consulta ao Senhor, consulta esta que era feita pelo sacerdote. Então ele chama o sacerdote e pede a estola sacerdotal. Não que Davi tenha feito isso naquele momento, mas através do sacerdote, pela estola sacerdotal, é que vinha a resposta de Deus para Davi. O texto não é muito claro mostrando como essa resposta se deu, mas o fato é que o texto vai dizer que o Senhor respondeu imediatamente. Quando Davi clama, quando ele busca a face do Senhor, então o Senhor, ao ser consultado, dá a Davi a resposta. Ele pergunta: Senhor, mesmo diante desse caos, qual é a primeira reação nossa? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode ainda conseguir, né?
Então, mas mesmo assim, que podendo ser algo tão óbvio, que era ir lá atrás para ver se conseguiam trazer e resgatar as suas famílias, Davi busca a face de Deus. Então, Davi vai ali e busca ao Senhor, clama ao Senhor, consulta ao Senhor quanto ao que deveria fazer. Meus irmãos, certamente que por saber e crer que o Senhor podia lhe socorrer, Davi clama e faz essa consulta, podemos dizer assim, em oração. Davi tinha, meus irmãos, o privilégio de ter ali com ele um sacerdote que pudesse então fazer esta consulta. E ao consultar ao Senhor, ele mostra aqui a sua total dependência e submissão ao Senhor. Então, por que que Davi creu e buscou a face do Senhor? Ou melhor, porque Davi creu e buscou a face do Senhor, o Senhor responde imediatamente, que é o que devemos fazer, porque a gente às vezes tende a nos precipitarmos quando alguma situação adversa acontece. E aí nós agimos, quando a gente chega até um pouco à frente, que percebe que provavelmente, na maioria das vezes, aquela nossa precipitação não traz respostas satisfatória nenhuma, é que a gente vai cair em si e dizer, eu nem parei para orar, nem parei para consultar ao Senhor, nós tomamos uma atitude precipitada. E bom quando você reconhece e aprende com essa atitude precipitada, e nas próximas vezes você aprende a buscar a face do Senhor. Então, porque ele creu e buscou, o Senhor responde imediatamente. O que o Senhor diz a ele aqui no versículo 8 é: vá contra os inimigos. O Senhor orienta ele a realmente tomar a atitude de ir e se levantar contra os amalequitas. A segunda coisa que Deus dá a ele aqui, irmãos, a certeza de que ele iria alcançar os seus e a todos libertar. E certamente o Senhor o capacita, para então derrotar os seus inimigos. É muito gratificante isso, quando você busca a Deus em oração, como por exemplo Filipenses capítulo 4 orienta, se você está com dificuldades, então ore a Deus, busque a face de Deus, busque a Deus, e o Senhor vai responder as nossas petições e as nossas orações, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Então o Senhor dá essa certeza, o Senhor fala claramente a Davi de que de fato ele deveria ir, não apenas isto, mas que o Senhor iria dar vitória a ele, que ele iria sim alcançar os seus e trazê-los de volta. É muito gratificante isso, vale a pena a gente aprender aqui a buscar a face do Senhor no momento das dificuldades. Certamente, irmãos, deve ter sido muito confortante para Davi ter essa resposta do Senhor e essa certeza de que ele indo, então o Senhor iria operar maravilhas ali, ele iria trazer os seus de volta. Então, em meio a esses momentos de angústia e desespero que muitas vezes a gente pode ter, a resposta de uma oração imediata é algo que vai trazer consolo, conforto e fortalecimento a nós. Então, Deus dá a ele, como dá a nós também, a certeza de que ele fará o que for melhor para nós. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como diz lá em Romanos, no capítulo 12. Portanto, irmãos, isso aconteceu porque Davi creu e buscou a face do Senhor em meio a esse caos. Observe, irmãos, que a melhor opção, de fato, é consultar a Deus quanto ao que fazer, seja qual for a situação que a gente estiver passando. É especial para nós, diante desse momento, diante de um momento de angústia, como disse há pouco, que nós tendemos a tomar alguma atitude precipitada. Eu quero que vocês gravem aí alguns textos que eu vou ler aqui, 2 de Salmos e um deles está em Isaías.
Por exemplo, o Salmo 32, versículo 8, diz assim: Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Isaías 30, 21 diz assim: Quando te desviare para a direita e quando te desviare para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Nós não podemos abrir mão dessa promessa graciosa de que o Senhor nos orientará em toda e qualquer situação que estivermos. Ele não se furta, ele não se nega de dar a nós as respostas que nós precisamos e dizer a nós o caminho que nós devemos seguir. E o outro texto está no Salmo 84, verso 4 e 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Interessante que esse texto aqui, pela lógica, o salmista Davi escreve depois dessa experiência que ele passou, talvez muitos anos antes, né? Como quem diz, ele clamou, o Senhor disse, vai e você vai receber tudo de volta, e de fato aconteceu como ele esperava, como o Senhor disse, melhor dizendo, e ele agora, ou em outro contexto, mas ele vai dizer, clamou este aflito e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então, em momentos de angústia, em momentos caóticos, e Davi, especialmente num momento como este, ele busca a face de Deus, e essa é a segunda reação que Davi tem no momento adverso, né? Momento angustiante de perda da família. Jesus, meus irmãos, é o nosso maior incentivador, se a gente pudesse falar assim, em relação à vida de oração, e de que nós devemos, de fato, buscar a Deus. As palavras de Jesus em relação à oração, como está em Lucas 11, 9, é: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele é o nosso incentivador em palavras, ele é nosso incentivador também nos ensinando como nós devemos orar, como está na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que está nos céus. Nos ensina como devemos orar, mas também Jesus Cristo nos ensina pela prática, que quando aqui esteve, ele nos ensinou que deveríamos buscar a face de Deus sempre, como está em Lucas 5,16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. E mais, irmãos, em sua obra salvífica, de resgate, né, de mim e de você, daqueles que de fato creem nele e que nele tem a salvação garantida, ele abre o acesso a Deus, que por causa do pecado estava então interrompido. Não tínhamos como buscar a face de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós temos esse grande privilégio e nós não podemos abrir mão disso. Eu fico imaginando quando nós queremos resolver todas as coisas e esquecemos do Deus que resolve todas as coisas, do Deus que para ele nada é impossível. E aqui o texto vai falar em Hebreus 10, 19, né? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Entre na presença de Deus, porque Cristo rasgou o véu de alto a baixo. O acesso livre em Cristo que nós temos agora a Deus. E quando você crê em Jesus Cristo, então ele é o seu intercessor, ele é o nosso intercessor, mas é aquele também que abriu o acesso para que eu pudesse então chegar até o Pai
e você também. Então, essa reação segunda de Davi é clamar e buscar a face de Deus. Em terceiro lugar, crianças e adultos, né? Qual a terceira reação de Davi em relação a esse momento caótico em que levaram suas esposas e seus filhos? Terceira reação de Davi é obedecer. Então, depois que Davi, consulta ao Senhor, ele faz essa consulta ao Senhor, e o versículo 9 nos diz lá, depois que o Senhor diz, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás, diz o texto, partiu, pois, Davi. Ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. E segue o texto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Davi fez exatamente como o Senhor havia orientado através da consulta do sacerdote. Davi obedece, ele faz exatamente tudo como o Senhor havia ordenado. Então ele parte, respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, como acabamos de ler aqui. Ele faz o que o Senhor havia mandado. Davi sai com estes homens para buscar as esposas e seus filhos. Alguns não puderam ir, mas isso não desanima Davi. Eles eram em número de 600, mas 200 não puderam ir porque estavam bastante cansados e haviam inclusive chegado atrasado porque durante a caminhada eles ficaram para trás. Mas Davi, mesmo assim, não tendo contado naquele momento com todos eles, ele faz conforme a orientação do Senhor. Meus irmãos, nós bem sabemos que às vezes a situação não é favorável aos olhos humanos para obedecer. E aí nós burlamos a bênção, porque a melhor opção é a obediência. Às vezes nós precisamos passar por um estreito. Às vezes você teme perder o emprego, então prefere mentir para não perder o emprego, porque você acha que quem lhe sustenta é o emprego. Não é. O Senhor nos sustenta com ou sem emprego. O Senhor é a nossa porção. Por isso é que Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso é que Davi buscou se reanimar no Senhor. Meus irmãos, a melhor opção é a obediência. Quando você obedece, você agrada a Deus e a bênção vem. Nós somos abençoados pela também a nossa obediência. É por misericórdia, graça, obviamente. Mas o Senhor se alegra com a nossa obediência. E quando nós obedecemos, o Senhor nos abençoa. Então, meus irmãos, não era uma batalha fácil, né? Não era uma missão fácil. E agora Davi estava com menos 200, mas ele simplesmente resolve obedecer e fazer conforme a orientação do Senhor. Às vezes nós queremos ser abençoados, queremos que as bênçãos de fato venham e venham em abundância, e isso não se dá, meus irmãos, por um passo de mágica. Isso vem atrelado à obediência. Então, quando nós não resolvemos obedecer, não esperem as bênçãos. Nós vamos sim, por misericórdias, continuar comendo as migalhas que caem da mesa, mas não vamos participar do banquete que Deus tem reservado para nós. Jesus Cristo promete, né? Quando ele diz lá, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E muitos de nós ainda não estamos usufruindo desta vida em abundância. Então, a melhor coisa é obedecer. Vocês sabem por que no dízimo o Senhor pede a primícias? É porque é um ato de fé. A fé vai gerar obediência. Ele pede a primícia. Primeira coisa que nós devemos fazer quando recebemos o nosso soldo, o nosso salário, né?
Tire o dízimo. Você sabe, todo mundo que é dizimista já sabe, eu deixei por último e não deu. Eu deixei por último e não deu. Mas agora eu vou resolver tirar a primeira coisa, o dízimo. E você vê que Deus faz tudo fluir. Tudo fluir. Então, ninguém é dizimista sem ter tido uma experiência com o Senhor. É possível que você ainda não seja, mas o Senhor está te ensinando. E qualquer um que é dizimista tem um testemunho para contar. Mas eu estou falando, dando exemplo de dízimo, mas em todas as coisas, se você prioriza as coisas de Deus, como está lá em Mateus capítulo 6, 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Isso é primazia, prioridade. As coisas de Deus primeiro, e aí Deus vai acrescentar. Por isso é que foi lido aqui há pouco o Salmo 127, né? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. É inútil levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Corremos, corremos, corremos e continuamos comendo migalhas que caem da mesa. Quando você obedece, o que o texto diz aqui, meus irmãos? O texto nos mostra aqui a ação de Deus na vida de Davi e daqueles que estavam com ele, porque confiaram no Senhor, porque confiou Davi no Senhor e obedeceu ao Senhor. Porque ele fez isso, a primeira coisa que o Senhor faz é colocar um egípcio na frente de Davi. Confiou e obedeceu. Então aparece do nada alguém que os amalequitas abandonaram. E esse egípcio, ele é encontrado, Deus na sua soberania e na sua providência, então providencia aqui um meio para que chegue as informações para Davi. O Senhor enviou, vá, você vai trazer. Não se preocupe com o que vai acontecer no caminho, porque o Senhor está conosco o tempo todo, mostrando as coisas e fazendo acontecer as coisas. Meus irmãos, quando eu vejo uma reunião dessa, solene, que a gente abre a boca para adorar o Senhor e cantar louvores a Ele, se você voltar um pouco e olhar para trás e pensar na sua semana e lembrar de tudo que Deus fez, ninguém é capaz de ficar aqui com a boca fechada, porque o Senhor dá a nós, a cada instante, a cada dia, a cada momento, bênçãos sobre bênçãos. E você, quando abre a boca e traz à memória as coisas que Deus tem feito em nosso favor, não tem como ficar calado. O nosso desejo é abrir a nossa boca e o nosso coração e cantar ao Senhor de forma efusiva, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vá, Davi. Quando Davi vai, encontra esse rapaz aqui e ele diz: eis-me aqui, eu sou daquele bando lá. E aí o segundo passo é: você pode me guiar até lá? Ele diz: se você preservar a minha vida, eu vou guiá-los. Então ele vai e guia Davi até lá. E depois o que acontece mais? Davi os fere, nenhum escapa, exceto aqueles que haviam fugido, em número de 400, nos camelos, né? Agora Davi restitui tudo que os amalequitas haviam tomado, salvou tudo, segundo o Senhor disse que iria acontecer, e não lhes faltou coisa alguma, irmãos. Lembra do que eu estava argumentando agora a respeito da prioridade, as coisas de Deus? Não nos faltará coisa alguma. Não ficou ninguém. Lembra do que aconteceu no Egito, quando Moisés chegou lá e disse: queremos todos para adorar o Senhor. Não, vão lá, leve um, deixe outro. Não, todos. Leve tudo, não vamos deixar nada. Então o Senhor faz essa promessa, e aí nós vemos quando Davi obedece, agora é restituído tudo. Tudo que os amalequitas haviam tomado é restituído.
Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, diz o texto, verso 18, 19. Nem os filhos, nem as filhas, nem um despojo, nada do que lhe havia sido tomado, tudo Davi tornou a trazer. E tem um bônus, irmãos. O versículo 20 fala lá no final. Ainda eles receberam os despojos de tudo que os amalequitas haviam tomado por onde andaram. Como eles fugiram e muitos foram mortos, todo aquele despojo ficou com Davi. Todas as ovelhas e o gado ficaram com Davi. Os amalequitas trabalharam em favor do povo de Deus, porque o povo de Deus obedece e os outros trabalham para dar na mão do povo de Deus. Porque Davi fez tudo como o Senhor havia dito. Por isso ele conseguiu resgatar tudo e ainda houve bônus, como nós bem dissemos aqui. Meus irmãos, isso me lembra o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim e por você em obediência, porque ele resolveu obedecer ao Pai. O Pai o qualifica para ser o Salvador do mundo. Deus o qualifica para ser o meu Salvador e o seu Salvador, para me resgatar e resgatar a você por causa da obediência dele. Em Filipenses vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio para dar a sua vida por mim e por você. Lá em João 17,4 vai nos lembrar: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aquilo que o Senhor mandou para Cristo vir aqui fazer, ele o fez, que foi exatamente resgatar a sua criação. Todas as coisas serão resgatadas em Cristo. Aqueles que creem serão resgatados para a salvação. Mas toda a criação, a Bíblia diz que ainda geme hoje por causa do pecado que entrou no mundo, mas o Senhor em Cristo vai resgatar todas as coisas. Então Jesus Cristo diz: eu consumei a obra. O que precisava ser feito já foi. Nem eu nem você precisamos fazer nada para alcançar a salvação. Basta você crer na obra que Cristo realizou. Por quê? Porque Jesus também foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Se as crianças se perderem em algum momento, como reagiu Davi diante do contexto adverso? A primeira coisa que Davi fez foi se reanimar no Senhor. Encontrou fortaleza, fortalecimento na pessoa de Deus. Segunda reação que Davi teve foi clamar, buscar a face de Deus, orar ao Senhor, e o Senhor respondeu às suas orações. E a terceira ação e reação de Davi foi exatamente obedecer aquilo que o Senhor havia dito que ele fizesse. Vamos então fazer aqui umas breves aplicações. A primeira delas: saiba que aqueles que adotaram o Senhor como seu Deus podem tomar alento do seu relacionamento com Ele nos piores momentos. Nos piores momentos da nossa vida, nós podemos gozar da sua paz. Como disse há pouco, citando Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a paz que excede todo entendimento guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Segundo, é dever nosso como cristãos, independente do que aconteça, nos encorajar em Deus como nosso Senhor, como nosso Deus, assegurando-nos de que Ele pode, de fato, trazer luz na escuridão, paz nas dificuldades que porventura venhamos enfrentar, e também o bem no mal que alguém queira fazer contra nós. Isso, meus irmãos, ocorrerá com todos aqueles que de fato amam a Deus. Devemos nos encorajar exatamente no Deus que nós confiamos, porque, repito, traz luz na escuridão, paz nas dificuldades e bem no mal que porventura alguém queira fazer contra nós. Terceiro lugar, Davi é submetido a esse extremo
pouco antes da sua ascensão ao trono. Portanto, as coisas às vezes podem estar em pior situação hoje, para mim e para você. Pode ser em relação à igreja, né? Eu já tive colegas que disseram assim, eu perdi 100 membros na igreja, como se ele tivesse ficado com a metade. Hoje a igreja já triplicou. Várias razões, tal, a gente não vai entrar em detalhe aqui. Então, podemos estar em pior situação, seja na igreja, seja na sua própria vida, seja na sua família, onde quer que você esteja, mas pode ter certeza que quando nós esperamos no Senhor, tudo isso vai, no tempo dele, começar a melhorar. Por isso, irmãos, não se abata diante do contexto adverso. Continue confiando no Senhor. Isso vale muito a pena. E eu estou chovendo no molhado, porque quem é crente em Jesus Cristo já passou por experiências como essa, que é só esperar no Senhor e as bênçãos virão abundantemente. Por fim, se você está abatido com alguma coisa nesse momento, por algum motivo, lembre-se quem é Deus, o que Ele já fez por você. Lembre-se das promessas que o Senhor tem para com você e anime o seu coração. O Senhor é bom, segundo o Salmo de 145, para todos. Verso 9, né? Suas misericórdias permeiam suas obras constantemente. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Ele é santo em todas as suas obras e ele é justo em todos os seus caminhos. Lembre-se, o Senhor tem uma aliança conosco. O Senhor jamais falhará conosco. Jamais. Certamente que em um dado momento, Davi lembrou disso aqui também, pelas experiências que teve e a promessa que o Senhor fez, que ele não seria atingido, porque o Senhor tinha um trono para dar a ele, como de fato o deu, e nós conhecemos bem a história. Portanto, irmãos, todos nós estamos passivos, né, de experimentar situações adversas, mas não esqueça, em tempo algum, o motivo maior da nossa esperança, do nosso reanimar, é Deus. Então, se nós precisamos de alguma decisão importante a tomar, clame, busque a face de Deus. E mais, viva em obediência, que o Senhor tem prazer em alegria em honrar aqueles que o honram. Amém? O Senhor nos abençoe.